Vidas negras importam. Reintegração. Maria Guiar. O corpo inteiro exigido pela escrita do poema, que rasga e o desintegra. No entanto, é a costura de cada verbo, é o cingir de cada palavra-texto, que faz todo o esforço de reintegrar. Poeta de poesia. Reintegração, Mali Aguiar. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento de Gerações. E eu ofereço essa conversa, Marli Aguiar, ao Vitor Hugo Vieira e ao João Porcidônio. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Alan Alves Brito. Salve, Alan, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Olá, Camilo. Salve, salve. E aí, tudo bem contigo? Beleza? Eu que agradeço a Alan, muito oportunidade de poder obrigado. estar aqui. Eu que agradeço, querido. Alan, por gentileza, se apresente, por favor. Então, eu sou Alan Alves Brito, sou de Feira de Santana, na Bahia, filho de Janice Alves Brito e Daniel da Silva Brito. Sou um astrofísico de formação, mas também com vários entrecruzamentos com a literatura, com a educação, com a divulgação de ciências. Atualmente eu vivo em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, e trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como professor, pesquisador, divulgador de ciências. Isso aí já começamos para a luta, assim. Como que é isso? Como que é esse Alan, né, de Feira Santana e vai fazer astrofísica? Só essa curiosidade. O que ele instigou, por favor? A minha paixão pela astronomia, ela começa muito cedo, ainda na infância, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Eu vivia numa cidade no interior da Bahia chamada Valença, e aconteceu um acidente na minha casa, ah, e eu associei aquele acidente à passagem do cometa Halley, porque a gente vivia o alvoroço do cometa Halley. No meu universo de criança, como eu era, sempre fui muito apaixonado pela astronomia, né? Eu cresci olhando para o céu, e o céu do interior da Bahia é um céu muito bonito, né? E então eu associei a passagem do cometa. E fui logo em seguida, eu mudei para uma outra cidade, para Feira de Santana, onde eu cresci. E eu considero que eu sou de Feira de Santana, né? Porque eu passei grande parte da minha vida ali. E ao mudar para Feira de Santana, a gente foi viver perto de um observatório astronômico, o Observatório Astronômico Antares. E eu passei toda a minha adolescência também olhando os livros que o observatório tinha, né? Depois o observatório foi doado para a Universidade Estadual de Feira de Santana, mas eu cresci muito apaixonado pela astronomia, né? É uma ciência que sempre me encantou. E eu comecei muito cedo e nunca parei, assim, né? E eu nem imaginava que um dia eu iria estudar astronomia, né? E quando eu estava terminando o ensino médio, surgiu o curso de física na Universidade Estadual de Feira de Santana e aí eu fui, continuei estudando astronomia. Então, essa paixão, ela é desde muito cedo, desde que eu me entendo como gente, como a gente diz na Bahia, eu sempre olhei para o céu, as estrelas, né? E o céu de Feira é a coisa mais linda, e hoje ainda é. Quando eu vou para lá, e sobretudo quando eu estou na roça, né, na zona rural, que eu olho para o céu, lá de, cada de manhã mesmo, eu olho para o céu, é uma coisa linda, assim, né? E eu muito conectado. Então foi aí que começou toda essa vontade de estudar astronomia. Mas eu nunca imaginei, naquela época, eu não imaginava que um dia eu iria estudar astronomia profissionalmente, né? E que sairia de Feira de Santana, iria para tantos lugares. Mas eu me sinto muito feliz, assim, muito realizado em poder fazer astrofísica, estudar astronomia e fazer astrofísica como eu tenho feito hoje também, né? Que eu também, de lá para cá, eu fiz astronomia de diferentes maneiras, né? Obrigado. Sim, isso é encantador, querido, encantador. E o que esse céu está dizendo para o Alan diz para a gente? O céu, para mim, ele é uma biblioteca de histórias. Eu olho para o céu e o céu, ele é um arquivo de narrativas. Mas até aqui, né, até assim por muitos anos, essa biblioteca e esse arquivo de histórias e narrativas é um arquivo seletivo. Nem todas as histórias estão ali, nem todas as histórias cabem ali. Então, o céu, para mim, é um lugar de
descobrir essas histórias, de buscar os passos, os vestígios dessas histórias, reconstruir, recontá-las, contá-las novamente, colocá-las em evidência, sobretudo as histórias africanas, afro-brasileiras, indígenas, as histórias dos nossos povos, né? A minha história, a tua história, a história de tantas outras e tantos outros pessoas que vieram antes de nós. Então, quando eu olho para o céu, eu me faço essas perguntas. Onde estão essas poesias? Onde estão essas poéticas? Essas cosmopoéticas? Por que elas não chegaram para nós, né? Onde estão essas rotas de liberdade? Porque nós também sabemos que muitas pessoas que foram escravizadas, quilombolas, olharam para o céu e criaram rotas de liberdade a partir das estrelas, né? Onde é que estão esses céus na Terra, essas relações céu-terra? De que maneira o Sol, a Terra, né, os planetas, as estrelas, os fenômenos atmosféricos, né, o arco-íris, de que maneira tudo isso se encontra, por exemplo, nos territórios, nos terreiros, nos quilombos, nas aldeias? E o que é que isso diz para nós do ponto de vista das relações céu-terra, de uma outra astronomia que não é somente a astronomia ocidental, astronomia hegemônica. Mas onde é que estão as outras relações céu-terra, as cosmologias, né? Compreendendo cosmologia como filosofia. E essa filosofia não é somente a filosofia grega. As filosofias dos povos Banto, as filosofias dos povos Yorubá, dos povos Fon, dos distintos povos indígenas que compõem a nossa história, né? Que estavam aqui muito antes da invasão europeia. Então é esse céu que me instiga, é esse céu que me chama, é um céu que é terra e que tem diversas interpretações, distintos olhares. É um céu que cochicha mistérios, segredos, né? Um céu escuro e a escuridão também como potência, né? A escuridão como... Eu gosto de brincar, né? Que 95% do universo a gente não sabe o que que é. É um mistério, é uma energia escura, uma matéria escura. Então, essa escuridão, já que a gente está falando de notas de escurecimento, essa escuridão ela é mistério. Ela traz a potência do universo, as grandes perguntas do universo. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Talvez a gente só vá conseguir responder essas perguntas na perspectiva da cosmologia hegemônica quando a gente responder o que é essa escuridão, o que é essa energia escura, o que é essa matéria. Então, a escuridão como a potência. E essa escuridão negra, né? A escuridão dos povos africanos que compõem a nossa história ao longo de séculos, essa escuridão ela é potência científica, filosófica, estética, cultural, né? E eu acho que é isso que eu busco. Esse céu cabe tudo isso. Cabe pertencimento, cabe altivez, cabe autoestima elevada, né? Eu acho que é isso que eu tenho buscado. Esse céu também tem me libertado nesse sentido, né? Eu também tenho construído as minhas rotas de fuga, a minha aquilombagem, né? A partir daí, a partir desse olhar outro, de uma outra relação, né? E a gente também tem perdido cada vez mais a conexão com o céu. Então, para mim, me interessa também que a gente reconecte, que a gente passe a sonhar mais, porque a noite, a escuridão, as estrelas também nos incitam a sonhar, né? E a gente precisa sonhar mais. E, não, e tem essa religação, né? Eu fico e interessante essa seu olhar, né? O provocar esse olhar da estrela, eu fiquei imaginando como é o estranho. Fora o estranhamento do sequestro, né, das Áfricas, daquele povo, você passar por aquele mar, por muito tempo ficou sem ver o céu, né, porque você estava lá no Tombadilho, aí em algum momento aparece o céu de um Brasil ou de um lugar que não é dele, até ele reconhecer ou religar, né, fora aquele tempo que você tem que sobreviver, tem que aprender a ler e esse céu que é estranho, né? E Exatamente. o céu foi São, apropriado, né? exatamente. São todas essas relações. Se a gente olhar para a constelação ocidental, por exemplo, das Três Marias. Então, as Três Marias, uma pessoa que também está, né, em certas latitudes do continente africano, vai conseguir enxergar as Três Marias. E essa pessoa terá outras histórias, outras narrativas sobre essas Três Marias. Mas onde é que isso está no nosso currículo? Onde é que isso está nos nossos museus?
nas universidades, né, nas nossas sociabilidades. Como é que a gente enxerga essas histórias, né? Então, eu acho que, para mim, eu compreendo hoje que é um compromisso ancestral, como um astrofísico que tem uma outra vivência, uma outra experiência negra, de terreiro, né? Eu não sou um astrofísico hegemônico, né? Eu sou um astrofísico atravessado por questões de raça, de classe, de gênero, de espiritualidade, de sotaques. Então, esse sabor, todos esses sabores, todas essas potências, eu preciso levar também para a minha prática profissional, porque ela não está desacoplada. A ciência não está desacoplada da vida. E eu não poderia passar pela ciência sem ser percebido a partir de tudo isso que eu carrego. Então, eu compreendi e tenho compreendido que também é parte do meu compromisso ancestral de poder, a partir da astrofísica, a partir da cosmologia, trazer outras relações céu-terra, né? Como também uma forma de exatamente reconectar essas histórias, as histórias dos nossos ancestrais, né? E trazer tudo isso de um jeito muito potente, que a gente possa sermos nós os protagonistas dessas histórias, né? Não pessoas estudando sobre nós ou contando as nossas histórias, mas a gente também poder contar as nossas histórias, escrevê-las, Sim, né? sim. Praticá-las, vivê-las, experimentá-las. Então, para mim tem sido assim incrível e muita gente, Camilo, muita gente dizia quando eu comecei esse processo a partir da universidade, né? Muita gente dizia que eu iria morrer cientificamente. Você vai morrer cientificamente, você não vai mais escrever artigos, você não vai mais orientar, você vai. Passados, são 12 anos desde que eu assumi como professor na URGS, né? Claro que a minha vida sempre foi em movimento, mas como professor, faz 12 anos que eu estou aqui nessa posição e eu não morri cientificamente. Pelo contrário, a minha carreira, ela deu uma outra guinada. A minha carreira, ela foi completamente transformada, recriada, muito mais interessante, muito mais saborosa, muito mais poética, muito mais no diálogo profundo com as pessoas, com distintos territórios, né? Imagina um astrofísico em diálogo com quilombolas, com indígenas, com pessoas trans, LGBTs, negros, de terreiro. Então, para mim, isso é um privilégio, você poder conectar, porque o céu, os céus, no plural, é tudo isso, é história, é geografia, é ciência, é arte, né? Então, assim, são muitos caminhos, muitas encruzilhadas. Então, eu fico muito feliz de poder fazer esse movimento, né? Também sair da zona de conforto hegemônica, ocidental, que nunca me coube, não me cabe. Então, eu estou muito feliz de poder, né, estando nessa posição como professor numa universidade, assim, né, uma universidade bem avaliada nacionalmente, internacionalmente, poder fazer esse movimento do lugar, né, no Instituto de Física, porque eu também trabalho no Instituto de Física. Então, para mim também isso é muito simbólico, isso é muito interessante, né? Então, assim, eu não morri, pelo contrário, estou vivíssimo, Não, pelo contrário, movendo você muitas coisas. pareceu. É, Né? Foi é, infeliz nessa fala. Vamos lá. Foi infeliz. A pessoa foi infeliz nessa fala completamente, né? Foi infeliz. Não dá para segurar. Ah, não, foi infeliz, né? Porque é imaginar outra coisa. Porque tem esse desabrochar, tem esse escurecer, tem essas histórias todas. Querido, e esse céu, essa escrita, por onde passa essa questão dessa tradição negra ou essas tradições africanas? Por onde passa a sua escrita por aí? a minha escrita, né? Eu, assim, o meu painho, por exemplo, ele não lê e não escreve. Ele não teve a oportunidade de ir para a escola, a mãe estudou até a quarta série. Então, assim, a minha casa não foi uma casa repleta de livros. Eu não cresci numa casa cheia de livros, né? Então, mas eu lia tudo. Eu lia bula de remédio, eu lia, eu lia aquelas revistas que chegavam para nós de diferentes lugares. E eu sempre gostei muito de ler. Na escola, eu, desde muito cedo, eu gostava de ler, eu gostava de escrever. Em Feira de Santana, nós tínhamos a Biblioteca Municipal Arnold Silva Plaza e a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Era uma biblioteca infantil, a Monteiro Lobato, e a outra a geral, né? E aí, nessas bibliotecas, sobretudo na Arnold Plaza, eu tinha um carnê de identidade para pegar livros. Então eu lia muito, eu sempre gostei de ler, né? E a escrita, para mim, né, embora o meu ambiente, o ambiente do terreiro, o ambiente da Rua Nova, o bairro negro onde eu cresci, né, um quilombo urbano hoje,
era um ambiente da oralidade. A minha casa era repleta de oralidade. Então, as minhas escritas, né, elas têm a ver com isso, com essa experiência da oralidade. Porque, para mim, a oralidade também é um outro jeito de escrever no mundo, né, e de ser escrito no mundo. Então, e essa formalidade da escrita, ela vem com a escola. É uma tecnologia, que também é uma tecnologia nossa, né? Mas que para mim ela foi sendo exercitada à medida que eu fui avançando na escola, na universidade, né? E essa vontade também de poder me expressar no poema, no romance, eu sempre gostei de escrever. Mas essa escrita, de alguma maneira, ela está entrelaçada com essas experiências, com essas vivências, né? Com o grito, com o nó na garganta, com a vontade de dizer aquilo que me incomodava de diferentes maneiras. Então, como um astrofísico, quando eu começo a escrever livros de literatura infantil, de divulgação científica, ensaios, crônicas, poemas, a minha vontade é também de trazer novamente esse céu, né? E trazer essas cosmologias. Então, as minhas escritas, elas têm um sentido político, né? Não é uma literatura, é uma literatura completamente atravessada por essa minha experiência. Eu não consigo escrever de um outro jeito, né? Então, eu vou escrever sobre um cabelo crespo, um cabelo que carrega os segredos do universo. Eu quero falar sobre a, a experiência de ser um menino, né? Um menino negro gay. Então, assim, é tudo isso que me atravessa. Eu não consigo escrever algo também que eu não vivo, né? Eu acho que isso é um pouco que a Conceição Evaristo traz de escreviver. Para mim, a escrevivência que a Conceição Evaristo traz tem a ver com isso, da gente poder escrever, né? Desse lugar também das nossas vivências, das nossas experiências. Então, se o céu é uma biblioteca, o céu é uma biblioteca e ele é um livro de histórias. Eu posso escrever, eu posso imaginar, eu posso fabular, né, para trazer aqui a Christiane Sharp ou mesmo a Said Hartman, né? Como é que eu fabulo? Como é que eu olho para esse céu e fabulo histórias que talvez eu não vou acessar? Não vou acessar nos documentos, não vou acessar nos arquivos, não vou acessar nas fotografias, porque eu não tenho fotos dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Eu não sei quase nada da minha história familiar, materna, paterna. Tudo isso foi roubado, tudo isso foi apagado. Então agora a minha escrita é também sobre isso, sobre como é que eu imagino, como é que eu fabulo, como é que eu conto essas histórias, né? E esse é um lugar de liberdade. Acho que pensar na liberdade, né? O céu como e eu falo isso no filme que eu fiz, que eu produzi, o céu como sinônimo de liberdade. Liberdade para criar, liberdade para inventar, liberdade para sentir tudo isso de um outro jeito. Então, para mim, escrita é esse lugar. É um lugar, é um quilombo, é um lugar de refúgio, um lugar de liberdade mesmo. E é interessante, você vai jogando coisas que eu tenho que ficar pegando, escrevendo aqui, olhando para lá, para não poder esquecer que eu tenho que voltar para conversar com isso. Dois assuntos que é interessante isso nessa e compartilho com você essa construção. A construção dos meus antepassados, eu ainda tenho umas fotos ali agora, tá? Mas ela chega nos meus avós, não passam deles, né? Não passam deles assim. E eu tenho um nome e o sobrenome, Camilo, que é nome. Quer dizer, então, né, é aquela história. E aí eu passo o tempo todo tentando reconstruir essa história, e aí eu opto, jogo pelo coletivo. Então eu faço a história coletivo, busco lá os Camilos e dissolvo, né, naqueles grupos, né, nem toda, ou né, na negrada para contar a minha história. Ela está daí. Depois tem um determinado momento, que é quase nesse momento recente, que ela finaliza, né, vai sair pelo Camilo e chega para mim. Mas o gosto da minha história, o escudo da minha história está nos quilombos, nos coletivos, senzados, nos navios negreiros. Né? Então, isso me interessa Nos terreiros, né? exatamente. E nas Áfricas, né? Nem Exato. toda, fora né, nessa questão das Áfricas, assim. Isso muito interessante, você me fez, me provocou. E o que eu fiquei? Filme? Que filme é esse que você fez? Você falou filme. Que filme é esse? Isso eu idealizei, que assim, eu fiz uma tese, minha primeira tese foi em 2000 e terminei em 2008 em ciências na Universidade de São Paulo. E aí, recentemente,
Já como professor aqui da URGS, nos últimos 2023 até 2025, eu fiz uma nova tese na educação. Essa tese se chama Cosmologias e Cosmopolíticas Afropindorâmicas, Relações Céu-Terra para a Educação Antirracista das Ciências e das Artes na Méfrica. Essa tese, ela gera artigos, porque eu fiz uma tese multipaper, como a gente chama, né? Uma tese repleta de artigos. Foram 16 artigos, porque são 16 odus, então eu fiz isso intencional. Foram 16 artigos que essa tese produziu, né? Que eu criei. Uma exposição de ciência e arte e também um filme, porque eu queria a tese em outras linguagens. Então, o filme Jeguatá Xirê, Jeguatá em Guarani quer dizer caminhar. Xirê em Yorubá quer dizer a roda, o encontro do mais velho com o mais novo, né? A ideia de brincar também. Não brincar daquele jeito que a gente imagina, né? Então, o filme Jeguatá Xirê é um filme que traz exatamente o que a gente está conversando aqui. As cosmologias africanas, afro-brasileiras, indígenas, essa relação céu-terra a partir de outras perspectivas epistemológicas, ontológicas, sobretudo negras, né? Amé-africanas, que é o conceito de Lélia Gonzalez, afropindorâmicas, que é o conceito de Nego Bispo, porque eu acho que os dois conceitos de amé-africanidade e de afropindorâmica são conceitos que, ideias, né? Conceitos, ideias muito parecidas, feitas, criadas por pessoas diferentes, em contextos distintos, mas que se encontram. Então o filme é sobre isso, é um filme bonito, é um filme tá aberto, tá no canal Afro Pindorâmicas no YouTube, qualquer um pode assistir depois. É um filme curto animado. Nós ganhamos o Kikito no Festival de Cinema de Gramado de 2025, né? Foi uma honra. Foram 1.090 filmes concorrendo, 12 selecionados para o festival e dos 12 poucos premiados, e entre eles o nosso, né? E nós abrimos também ali toda a amostra de filme curto, nós que abrimos a amostra. Então eu estou muito feliz, assim, porque eu nunca imaginei que um astrofísico, divulgador de ciências, né? Eu idealizei o filme e fui chamando pessoas, né? O Marcelo Freire, que um dos produtores do filme, né? Chamei a Ana Moura, que é também uma produtora negra aqui de Porto Alegre, e convidei também a Nina Fola, que é uma multiartista, para dar voz ao filme. A voz é dela, né? A Nina também, a Ana Moura também me ajudou com o roteiro do filme, né? Eu fiz o argumento e, com base no argumento, ela cria o roteiro. Então, é uma produção coletiva, né? Para falar do coletivo, essa tese ela é uma construção coletiva. Muitos dos artigos em co-criação com indígenas, com negros, com africanos, com povos de terreiro, ribeirinhos. É um movimento coletivo, porque para mim é isso, as nossas lutas são coletivas. E esse filme tá aí no mundo, ganhou vários festivais. Eu citei aqui Gramado, porque é um festival importante, mas nós estivemos em muitos festivais, ganhamos destaque em muitos deles, ganhamos dois prêmios, um prêmio esse do festival e um outro prêmio internacional, né? Então, assim, é isso. Também fiz um filme. Eu acho que essa vontade, Camilo, de contar essas histórias pela literatura, pela fotografia, pelo cinema, pela exposição de ciência e arte, pela curadoria, são muitas possibilidades, porque historicamente foi dito para nós que esses não são os nossos lugares, né? Uhum. E o meu movimento é de contrariar tudo isso que foi dito. Ah, É. você. Eu me lembro que a primeira vez que eu escrevi um relatório na Universidade de São Paulo, que a minha orientadora leu no mestrado, ainda no mestrado, ela leu, pena que eu não joguei fora. Esse relatório era um relatório da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o primeiro relatório que eu escrevi. A minha orientadora disse assim: Alan, esse relatório está um lixo. E ela escreveu lixo em letras garrafais, eu me lembro disso muito bem, em vermelho, e disse assim: ciência não é literatura. Você escreve igual o povo das humanas. Eu acho que essa frase ela ficou tão impregnada em mim que acho que grande parte também desses movimentos que eu tenho feito da ciência, com a literatura, com as artes, é um ato de insubordinação em relação a essa fala que ecoou em mim, que foi dito para mim de um jeito pejorativo, mas que eu ressignifiquei. Eu nunca entendi que escrever como o povo de humanas ou escrever uma ciência aproximada da literatura, que aquilo fosse algo ruim, pejorativo. Para mim, não. Para mim é parte do que eu sou, porque eu já escrevia. Realmente,
A minha escrita sempre foi uma escrita literária, porque eu já escrevia poemas muito cedo. Eu comecei a escrever muito cedo, nunca, não publicava, não tinha dinheiro para publicar. Mas eu escrevia, né? Eu escrevia, eu lia muito. Então, assim, eu acho que é isso. As pessoas me perguntam, eu acho que tem a ver com essa vontade. E também, assim, quem sou eu, né? Na fila do pão. Eu só respondo ao que é sussurrado nos meus ouvidos. Então, tudo que eu estou fazendo é parte desses sussurros. É parte do que a ancestralidade quer. Eu não faço nada sem consultar a ancestralidade. É a ancestralidade que me diz o que eu preciso fazer e eu estou fazendo o que a ancestralidade me pediu. Os nossos ancestrais me pediram para fazer aquele filme, para fazer uma nova tese, para fazer livros, para poder escrever, para poder agir politicamente onde eu estou pelos nossos. Então é isso que me move no mundo. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai compreender. Muitos vão dizer que eu estou ficando louco, como já disseram. Mas é isso mesmo, as pessoas, quando a gente quer criar coisas novas, precisamos de loucura. Porque a loucura, Com ela nos certeza. ajuda a criar, né? Com certeza, senão você fica na mesmice, precisa de Fica uma certa na ousadia, mesmice. É. precisa disso, precisa disso. Querido, me conte, como foi esse encontro dos mais velhos da Terra com os mais novos da Terra? E, né, com os mais velhos do céu com os mais novos do céu. Como foi esse encontro? Nossa, esses encontros são encontros misteriosos. São encontros que passam pelo lugar do mistério, do sensível, né? De uma escuta afetiva, de um cuidado também, né? Porque é isso, você vai ouvindo, dialogando, compreendendo tudo, analisando tudo. Quando isso, né, aconteceu a primeira vez comigo, é como se tivesse tirado da minha frente uma venda. É como se tivesse tirado uma cortina. Essa cortina me impedia de ver a minha própria história, porque ela tinha um limite. De repente, eu consigo ver mais profundo. É um céu profundo. É como se eu estivesse voltando para os primeiros instantes de formação do universo. Se existe um começo, né? Eu acho que esse processo dos mais novos, de encontrar os mais novos e os mais velhos, é um pouco de ir cada vez mais longínquo nessa seta temporal do universo, né? Nesse tempo espiralar, nesse tempo circular. É realmente uma viagem profunda, muito subjetiva, muito particular, mas transformadora. Que ela mexe mesmo, ela mexe com o que há de mais profundo em nós, né? Que é esse reconectar com a nossa própria história, né? Nos olhar de um jeito muito mais interessante, Com certeza. onde a gente acredita em nós, onde a gente sabe que não está sozinho, que há um coletivo visível e invisível, né? Então, são relações que envolvem humanos, não humanos e extra-humanos. Então, isso é muito especial, entendeu? Boa, né? E que nos sussurram, que nos orientam, que nos fazem fazer isso, com certeza. Tem isso, precisamos estar mais atentos. Alan, vou pedir uma licença para você, né? A gente está falando desses mais velhos agora, para a gente falar desse nosso momento griot, né? Que é interessante, é necessário para a gente poder fazer, né? Aqui está o Alan. E aquele pedido que eu faço, né? Por gentileza, assinem um canal, por favor, é importante vocês assinarem esse canal, porque mais gente vai estar vendo. Ah, o YouTube não manda, não faz os artigos longos, né? Conversa longa. Mas, meu, estou recebendo os pretos e pretas na minha casa, no meu canal. É 5 minutos? Não dá para dar corte. Pelo contrário, né? Temos que fazer terreno, temos que fazer espaço, né? Então, agora, nesse momento griot que a gente está fazendo, vou trazer para vocês, assim, para a gente conversar, Aloysio Rezende. Não tem muitas fotos dele, nascido em 26 de outubro de 1900 e falecido em 12 de janeiro de 1941. Aloysio Rezende, também conhecido como Zinho da Paula, foi poeta, jornalista e, sem a menor causa, um grande polemista, por optar em polemizar e defender negros e o candomblé nas letras feirenses. Filho do soldado Eufrásio de Souza e de Maria José
José Souza foi criado, porém, por Dona Laura Rezende, quem lhe emprestou um nome. Né? Rezende somente estudou no primário, mas com a ajuda do professor Antônio Garcia, aprendeu a ler, a escrever poemas nos moldes clássicos, né? E ressaltamos que ele escrevia poesias assim no estilo simbolista, modernista, mas essa assim, sem essa divisão, né? Sem essa divisão. O autor negro publicava seus escritos no jornal Folha da Tarde, embora não fosse aceito pela sociedade da época. Ele foi discriminado como cidadão e poeta pelo único motivo, né? Era umbandista. Foi encontrando no jornalismo um ambiente propício à expansão do seu talento. Autodidata na juventude, primeiro residiu em Recife, onde se deu seus passos iniciais, né? Depois passou a residir em Salvador, sendo admitido ali no jornal A Hora, retorna para Feira de Santana nos anos 30, ingressa na Folha do Norte, órgão que se vincula até a sua morte. Né? Ele não logrou ver seus poemas editados, né, em livro, porém, né, em análise, em estudos, né, porque isso que é importante, em estudos posteriores, assim, tem percebido esse trabalho que faz, né, como um dos estudiosos fala, a publicação efêmera que se compra no dia e no seguinte é usado para embrulhar um par de sapato ou forrar o chão da cozinha. Né? Ao lado disso, e ele também sofreu preconceitos, né? Tinha essa questão dele, além desse preconceito dele, dessa questão da cor, do seu bandista, tinha essa questão né, de chamá-lo de boêmio. Né? Então, o Aloysio Rezende é um autor controvertido e acabou sendo relegado ao esquecimento. Porém, a gente tá fazendo, está trazendo em Feira de Santana, né? Deixa eu até ver quem foi. Em 1979, os pesquisadores Antônio Lopes e Alberto Boaventura Alves publicaram em Pedro de Santana uma antologia de textos intitulada Poesias de Aloysio Rezende, obra de valor histórico. Então, Aloysio Rezende é também outro de Feira de Santana para a gente poder falar e trazer. E é isso, né? É isso. Alan, por favor, continue. Nossa, Camila, eu fiquei emocionado aqui, porque você trouxe uma memória de uma pessoa incrível, né? Luiz Rezende. Inclusive lá em feira tem ruas com o nome dele. Mas a gente não fala dele, realmente a gente não. Eu, durante o meu período de escola, a gente não falava dele. Não, Então, assim, não você trouxe uma estudamos memória muito. aqui. Eu É, descobri, já estou vendo a Luiz Rezende, a gente está se batendo e preparando essa nossa conversa. Pedro Santana perguntou: o que é isso? Vou nossa, trazer isso, vou fazer isso, quem sabe dar jogo. E é uma questão. E se tem um, tem dois. Se tem dois, tem 23. Né? A semelhança de Lima Barreto, autodidata, nossa, Machado de pois é. Assis, Lima e que Barreto, incrível. essa questão urbandista, que já ia recente, mas que tem todo um sofrimento onde ele estava, né, no Também o momento próprio Manuel Quirino, fiquei pensando também no Manuel Quirino, que no é que mais ou isso. menos 1910, 1920, Manuel Quirino, e tá pertinho ali em Santa Bárbara. Fiquei até pensando, será que eles não se conheciam, trocavam ideias, né? Com Isso, certeza. as Marques, sabe? É, Com certeza, se eles não se conheciam, eles se liam. se liam, então, porque E, Santa Marta tá pertinho de feira, né? E o e, Recôncavo, nossa, coisa boa, viu? Eu fiquei pensando aqui várias coisas. Eu fiquei pensando também, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Sobre o Heitor dos Prazeres, que é um pouco depois de 1940, 50, né? Mas Heitor dos Prazeres também é um outro nome, assim, de um homem negro esquecido, né? nossa, E um potencial criativo em diferentes frentes, né? Incrível. não, temos. Se você, onde você vê isso é muito interessante, né? Conversa bem de preto, né? Isso é muito interessante porque, assim, se você faz um corte, tá? Você falou de São Paulo, se a gente fizer um corte do samba de São Paulo, que veio do interior, o que a gente vê de negrão, negrona, que É, são importantíssimos, né? isso aí E que mesmo. a gente não é nem citado, nem sabe, nem desfile fazem para ele.
E daí a gente vai na literatura, no jornal, aí a gente vai para dentro da Bahia, que a gente tem. O cara não tinha primário, mas ele sabia algumas letras e escrevia no jornal. Você vê, imagina. Não é qualquer um que escreve no jornal. Não, é Não um é qualquer, intelectual né? orgânico, intelectual Exato. orgânico. É orgânico isso, ó, né? Ele fazer essas histórias, né? Ter essa potência. Inácio de Catingueira, que era um escravizado que fazia repente. Então, temos muitos a falar, temos muito a falar. Embaixo desse céu, à luz desse céu, a gente tem muita negrada para se falar. Tem mesmo, tem mesmo. E aí, continue essa tua trajetória, querido. E filmes, livros. São filmes, livros, exposição de ciência e arte, movimentos em prol das políticas de ação afirmativa. Nesse momento, eu estou como um pró-reitor de ação afirmativa e equidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, tenho construído, puxado aí discussões importantes sobre política de ação afirmativa para pessoas negras, indígenas, quilombolas, trans, travestis, PCDs, migrantes, né? Feito muitos movimentos. Tenho construído, escrito artigos, ensaios, livros. Eu tenho buscado dialogar e ampliar cada vez mais assim, um arcabouço. Eu tenho buscado estudar também os indígenas, os aborígenes da Austrália, porque eu acho que também tem muitas questões que envolvem o racismo antinegro, anti-indígena, aqui em outros lugares, que a gente também precisa trazer, né? Eu realmente, assim, eu hoje estou estudando filosofia também de novo na graduação. Eu acho que é um movimento, assim, comigo que eu sou muito inquieto, né? Eu sou um filho de Oxóssi, né? Oxóssi é meu pai. Então, assim, eu sou muito inquieto. Essa flecha, ela é sempre ali, certeira, mas muito cuidadoso também, né? Piso com muito cuidado. Mas eu sou muito inquieto, sempre fui, desde pequeno, sou assim. Eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto dos diálogos entre as áreas. Então é um pouco isso, assim, as minhas escritas, os meus movimentos no mundo é para que de fato a gente tenha um ambiente melhor para nós, assim, né? Eu acho que ser feliz é um compromisso ancestral. A felicidade, ela é parte importante desse movimento, né? E por isso também eu me movo, assim, muito consciente de que não vou ver tudo, mas enquanto eu viver, eu preciso me comprometer com essa luta, né, antirracista, antissexista, comprometer com um mundo melhor, assim, para todos nós, né, sobretudo para os corpos que foram excluídos desse sistema mundo hegemônico, desse projeto de modernidade, né, porque nós somos excluídos, assim, não há espaço para nós, não há espaço para sermos felizes, né? E eu acho que a gente é aí que está a nossa grande evolução. E quando se trata de um homem, né, e um homem negro gay, um homem negro gay nordestino, um homem negro gay nordestino de candomblé, é muita coisa, é muita informação, é muito atravessamento. Então, para nós, tudo muito complexo, né? Então, eu me movo muito consciente e também compreendendo que essas encruzilhadas, né, que esses marcadores sociais da diferença, para mim, eles são toda a diferença. Eles não são problemas para mim. Eles me potencializam, porque eles me permitem enxergar o mundo desse lugar. Então, né, o fato de eu ser um homem gay nordestino, um homem gay nordestino negro, de candomblé, da família que venho, minha família materna é uma família também quilombola. É algo que eu não falo muito, não gosto de falar muito sobre isso, mas é. Então, eu penso que, poxa vida, isso tudo, para mim, só me potencializa. Eu tenho muita consciência histórica, política. A minha família, tanto materna quanto paterna, isso não está muito nítido, não está muito dado. O processo de violência racial, ele é complexo. Ele adoece as pessoas. Mas para mim, não. Eu tenho muita consciência de onde eu vim, o que é que eu quero, onde é que eu estou, por que cheguei. Então eu não me distraio. Eu não me distraio, eu não perco meu tempo em algumas práticas. Eu sou muito focado, é realmente essa coisa da flecha de Oxóssi que é certeira, né? Então, Oxo Tokan Xoxô, né? A flecha única. Então, eu aproveito muito a minha flecha. Eu não despeço, eu não saio jogando por aí, eu não saio atirando para todos os lados.
eu tomo um passo com muito cuidado, mas assim, com muita consciência, sabendo o que me trouxe aqui, como é que eu construí tudo isso, né? Como é que eu construo tudo isso, né? Quanto tempo levou para construir tudo isso? De leituras, de interpretações, de reflexões, de posicionamentos, de conquistar espaços, né? Porque você está trabalhando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde menos de 2% dos professores são negros, isso não é pouca coisa. Ocupando um cargo de gestão, de pró-reitor de ações afirmativas e equidade, isso não é pouca coisa. E isso só acontece por conta desse movimento negro, desde Abdias Nascimento, desde Aloysio Rezende, desde Lima Barreto, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Luísa Barros, Franz Fanon, Cheikh Diop, Du Bois, é muita gente. Camilo, que está aqui falando comigo, entendeu? É muita gente, assim, nós estamos em movimento. Então eu acho que a gente precisa se conscientizar disso. Eu acho que para os homens negros isso é mais crítico. Porque as Com, mulheres negras estão muito organizadas politicamente, né? As mulheres negras estão juntas, fazendo muitos movimentos. Eu acho que os homens negros também precisam também se voltar para essa consciência, para esse despertar. Eu acho que também olhando para o movimento dessas mulheres. Eu acho que os homens negros, para os homens negros, né? E ontem eu participei de uma banca de tese ontem de um menino negro da Bahia, na UFBA, na Letras, que é professor, inclusive, agora da Estadual de Feira de Santana já há algum tempo, né? E eu estava nessa reflexão com ele, eu disse assim, nossa, porque para nós, homens negros, e homens negros que gostam de ler, um homem negro com um livro na mão, isso é perturbador dentro de uma sociedade racista, capitalista, patriarcal onde os homens negros têm que corresponder a uma expectativa, né, exótica, hipersexualizante, violenta, de um corpo que é violento. É isso que espera, né? E eu acho que aí ser um homem negro gay, no meu caso, que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de estudar, a minha vida inteira foi um grande desafio por incrível que pareça, né? E eu me dou conta disso o tempo inteiro. Por isso que eu tenho dito assim, olhando até para os homens, para as masculinidades da minha própria família. Como é que se encontra essas masculinidades negras na minha própria família? Então são masculinidades atravessadas pelo racismo, pelo capitalismo, pela misoginia. E esse encontro, ele é muito perverso para as experiências dos homens negros. e pela questão dos vícios, né? O Por álcool tudo. passa o por isso, né? encarceramento, o encarceramento, as questões Encarceramento. de drogas, tem várias questões. As questões de autoestima, né? Porque às vezes é isso, da autoestima e de corresponder àquilo que essa sociedade violenta espera. Não, e corresponder tudo, de ser o provedor até Provedor, aquele negão tudo. cheio de paixão, A aquela paixão questão que não chora, aquela questão que não chora, aí guarda as carrega o pé. emoções. Então aí vem depressão, vem muita coisa. Não, vem Então, tudo, vem vem tudo, tudo. vem Então, outras coisas. quando a gente diz não a tudo isso, eu acho que a gente precisa falar mais disso. Porque um homem negro com um livro na mão, um homem negro que gosta de escrever, que gosta de ler, isso para mim é um ato de insubordinação, é um ato revolucionário dentro dessa estrutura completamente opressora para as experiências dos homens negros. Então eu acho Não que, é? É né, lançado agora a campanha Homem Negro Diga Não, né? Sabe assim? eu acho que os Diga homens não. negros, eu acho que os homens negros precisam se, assim, não é aquela história lá daquele ator, nada a ver da Globo, né? Não é Nada subir a a ver. montanha, não é Não, não é nepotismo, nada não é. disso. É Nada disso. outra Tá falando história, aqui de outra coisa, né? Para você é não confundir. outra coisa, é É outra coisa. outra coisa, é outro rolê, Porque entendeu? é um espaço onde eu posso cobrar você, Alan, dessa questão do seu machismo, eu posso cobrar essa questão, Alan, dessa questão de você estar cumprindo esse papel, porque eu também cumpro, eu também já cumpri, eu não tenho que cumprir, está cumprindo esse papel do negrão ser de paixão, e a gente discutir como eu não quero mais isso, ou não pode É, ser mais isso, pode. né? Onde é, realmente, uma outra discussão desse pai presente,
Devolver, Paternidade eu acho que presente, também é nos humanizar mesmo, né? Porque eu acho que esse com processo vai nos certeza. desumanizando. A gente precisa. E, assim, ó, garantir essa consciência política, isso para mim é fundamental. Eu acho que nós, homens negros, precisamos falar mais disso, de como é que a gente se envolve mais, no sentido também da gente se conscientizar historicamente, politicamente, de quem somos. Num diálogo muito profundo com o movimento das mulheres negras. Eu acho que isso, as mulheres trans, os homens trans, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento. E eu vejo muito ainda os homens negros desorganizados nesse sentido. Não, com certeza. Então Não, com precisamos nos certeza. organizar. No meio da fila, nem No tem meio isso. da fila, exatamente. A gente Exatamente, porque é aquela coisa assim. Fora os que têm medo de barata, devem estar assim, desesperados de todas essas coisas, que nem pode ter muito medo de barata, né? não pode, se assusta. É, assim, é bem complicado, mas eu acho que a gente precisa falar mais disso, né? E a gente precisa realmente buscar saídas também, né? Para tudo isso que é cobrado de nós. Perfeito. Querido, pedi outra licença para você, por favor, para a gente poder, né, fazer essa conversa tá importante, já lançando essa campanha. Negrão, diga não, né? Vamos lá, vem aqui, vamos conversar, senta, para com isso, vamos sentar, vamos conversar. Está lançada essa história. E aí, agora a gente está entrando nesse momento Estante Preta. E aí, esse primeiro livro, essa capa bonita da editora Malê, é o Megi. O autor é Marcelo Ricardo. E aí, bem nisso que a gente está conversando, né? Um corpo de palavras que dança, sangra, reza, morte, reencanta que o mundo tentou silenciar. Aí, nesse livro, a poesia, a poética é gesto de quem ousa fazer da própria ferida um idioma da língua. É essa faca, um tambor. Marcelo escreve com a coragem de quem sabe que cada verso pode ser e é uma oferenda, e é sal, cebola, camarão em pó. Faz dessa escrita travessia entre dois mundos, o visível e o invisível. Meiji, autor Marcelo Ricardo, editora Malê. Um outro livro interessante é essa antologia poética de autoria negra. É importante, a gente fala muito da Zilá Bernardi, da Lilian Ramos, né? Da Roberta Pedroso, da Cristina Antonial. Essa antologia poética é muito interessante para que todos nós também nos reencontrarmos e ver onde outras negras, outros negros, como eles formam essa poesia. Entender como a gente passa, né? Entender essas nossas, né, negrodiversidade, que é uma palavra importante. Então, esse livro é bem interessante, necessário para a nossa formação, ou como diz o Alan, para nós, negras e negros que gostamos de ler. Antologia Poética da Autoria Negra Brasileira, organização Lila Bernardi, Lilian Ramos, Cristiano Tonial, Roberta Pedroso, da Masa Edições. E, por fim, Heroínas Negras, né? Organização da Meg Mendes, que já teve aqui, Cartola Editora, né? Mulheres negras reais, né, que lutaram cada uma à sua maneira, mulheres que não se calaram e que não deixaram abater. Então, essas heroínas falando, né? E que a gente, né, os homens também temos como exemplo de falar os nossos também, né? E essas histórias. Heroínas Negras, Cartola Editora, Meg Mendes. E é isso, né, Alan? Eu gostei muito dessa ideia dessa história desse nós, homens, pararmos para sentar para conversar, né, para nos ouvir. Existe, tem feito todas as coisas, mas é interessante quanto mais essa organização. Assim. Eu acho muito importante, assim, eu tenho observado isso, assim, essa presença dos homens negros, né, na pós-graduação, na graduação, na pós-graduação, nos concursos públicos, é, pensando as políticas de ação afirmativa, né, os coletivos, eu observo tudo. Então, Sim, até observando os alunos que trabalham comigo em pesquisa, eu observo o comportamento deles, eu observo o comportamento das meninas, e eu vejo, assim, outras dinâmicas, né? Então, por isso que eu reflito muito. E também escrita, né? Eu tenho escrito sobre. Eu acho que também que a gente precisa construir mais literatura infantil
colocando meninos negros como protagonistas dessas histórias, né? Tem muita literatura infantil para as meninas. Eu acho que a gente também precisa escrever também para os meninos. Eu tenho escrito alguns livros, né? Eu tenho um livro Caio D, que eu escrevi. Caio D foi publicado pela editora Malê, inclusive. O Caio D é um livro, assim, que eu sou apaixonado por ele, eu sou suspeito. E também faço parte da Liga do Dendê, né? Que é um coletivo de escritores negros da Bahia. A gente escreveu um Marcos Cagé, né? Marcos Cagé, uma É coletânea. que hoje, no dia da gravação, ele está fazendo aniversário, né? Ah, o Marcos Cagé é maravilhoso. Ele que coordenou essa coletânea e ali eu escrevi um texto sobre um menino também, né? Que é exatamente isso, essa ideia de trazer também para o universo dos meninos negros, das crianças negras, né? Dos meninos negros, sim. E também essa outra forma de se ver, né? Que eu acho que também precisa, né? Tem muita coisa para as meninas, e que bom que tem, mas a gente precisa também E tem escrever, mais, assim, mas é que tem deveria ter mais mais, meninos, né? Para esses deveria ter muito meninos, mais. assim. Mas a gente também precisa escrever ainda também para os meninos negros, para que eles se E, vejam, né, com o livro na mão. não, e eu fui menino negro, criado em São Paulo. Tudo bem que na década de 60, mas criado aqui em São Paulo. Então, é um menino de São Paulo, capital, Santo André, que era um menino muito mais de asfalto, porque eu não sabia subir em árvore. Então, quando eu ia para o interior, eu não sabia subir em árvore. Eu tinha medo de galinha, né? Porque não é uma coisa que. Parece um dinossauro. Não, eu tinha medo de galinha. Para com isso, né? Nossa, qualquer coisa maior que galinha era uma coisa. Porque eu era da cidade, né? É, Não era o menino do asfalto, era o pretinho do asfalto, né? Que é outro caminhada, outra caminhada, o skate, né, aquela coisa, São é outro, é o outro. Paulo, mano. Era da Fubeca, do jogar É, futebol descalço, né? Do carrinho de rolemã antes, né? O avô do skate tinha o carrinho de rolemã. Entrego a idade, né? Mas não, entreguei a idade, assim. Assisti Vila Sésamo, tá? Então, quem me conhece sabe. Então, assisti Vila Sésamo. Então, é isso desse negro para você se entender. E aí, nesse meio tudo, você se entender o que é ser negro, né? olha, Camila, é coisa, viu? Eu vivi muitas coisas, eu vivi muitos contextos na Bahia, no interior da Bahia. Porque minha vivência no interior da Bahia é rural, também é urbana. Eu cresci grande parte do meu. Cresci na Rua Nova. A Rua Nova é um bairro negro, urbano, um quilombo urbano imenso, assim, né? 99,5% da população negra, preta, a maioria preta. E eu vivi tudo aquilo, vivi os candomblés, vivi o afoxé, pomba de malê, vivi as danças afro, né, as casas de candomblé lindas, Angola. Um bairro atravessado, assim, saneamento básico nenhum, demorou para chegar. Então eu vivi esses mundos, e eu vivi também a zona rural, porque eu vivi muito tempo na zona rural. Minha família é uma família rural, assim, né? Que vem e que muita gente ainda esteve por muito tempo e ainda tá. Mãe agora retornou, né? Minha família desde 2000, meu mãe e pai desde 2019 retornaram para a zona rural. Então hoje, quando eu vou visitá-los, eu fico na roça. E para mim tem sido maravilhoso, cheio de galinha, de bichos, planta, e ela adora. Às vezes eu acho que é muito para a idade dela, mas ela adora. Só que é isso, assim, eu acho que eu fui vivendo muitas coisas, né? Por isso que eu acho assim, quando as coisas apertam aqui em Porto Alegre, eu corro pro terreiro, terreiro, e corro pro terreiro da roça, pro terreiro, que a gente chama terreiro também, A né? gente corre com a roça. Terreiro, corro pra roça, corro pro colo de manhã, porque eu acho que isso também me traz imagens, vivências, experiências do passado que renovam, que me lembram de onde eu vim. Sabe assim? Isso não sobe na minha cabeça. Títulos, eu tenho vários títulos, né? Fiz mestrado, fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado duas vezes, fiz especialização, mas esses títulos, eles são muito pequenos frente a essa experiência de vida, né, que eu trago ali junto com os meus. Eles são pequenos, então toda vez que eu vou para manhã, painho continua ali, né, com 75 anos, e do mesmo jeito, ele nunca quis ir para a escola, então ele não lê, não escreve, mas quando a gente e é um homem muito crítico, reflexivo, ele é uma pessoa que tá, ele não teve essa formação,
formal, mas ele tem uma leitura de mundo assim muito crítica. Ele lê, ele vê o jornal, ele se posiciona, entende? Criticamente. É um homem, claro, é um homem de 75 anos, né? Criado naquela cultura machista, mas que comigo, por exemplo, quando ele sabe, quando eu digo para ele que sou uma pessoa gay, que ele sempre desconfiava, né? E ele olha pra mim e assim, que não muda nada, assim, né? Nunca me violentou verbalmente por eu ser gay. Então, assim, são essas coisas, assim, que a gente, né, volta. A gente precisa retornar, retornar. E toda vez que eu vou pra lá, eu retorno tudo isso. Quando eu tô lá, eu falo como eles falam. A gente come do mesmo jeito, com a mão, sentada no chão, a gente conversa as bobagens, a gente dá risada, chora, briga. É tudo isso, entendeu? E eu acho que isso que é maravilhoso, assim. O céu continua lá. Todas as noites eu olho para o céu, coisa mais linda, né? Ali, toda a região, as Três Marias. Nossa, eu acho que isso é a coisa mais bonita que a gente tem. E que bom que eu ainda posso viver isso, né? Que eu ainda posso retornar para viver isso, que eles estão vivos. Se alimentar disso. Alimentar disso, pisar no chão com o pé, e amanhã fica, ai, quando eu vou na feira todo sábado com ela. Aí ela fica, nossa, você vem pra feira desse jeito? Eu falei, como assim desse jeito? Que eu vou de sandália, de short. Ela acha que eu tinha que ir toda engravatada. Eu falei, que engravatada, manhã? E não é doutor, né? Meu filho é Doutor. doutor. Ela me apresenta para todas as amigas dela. Aí acho que as amigas olham assim pra mim, doutor, esse aí. É uma diversão. Com certeza. Querido, estamos indo para os nossos momentos finais dessa conversa divertida, proveitosa, importante. E aí, né, sugestões para ver aqui no canal, lembrando, deixo aqui lembrar aqui, né, pedir para que todos assinem o canal, deixem seus comentários, divulga, divulga, né? Numa conversa, você viu lá o Alan, o que ele falou, coisa interessante. E lembrar que nós vamos oferecer essa proveitosa conversa para Vitor Hugo Vieira, para João Partidono e Maria Guiar. E aí aquela sugestão de rever uma conversa singela também de alguém que viveu no interior aqui de São Paulo, está na capital, Maria Guiar, né, com toda a potência dela escrita assim, e vindo. E é isso, Alan. Eu agradeço muito sua gentileza, né? Essa conversa é muito proveitosa. Agradeço sua prontidão, porque conversei com o Alan recentemente, ele topou na hora. Agradeço mesmo essa disponibilidade. E agradeço muito mais, né? Porque pelas provocações que você me deu, né? Dessas coisas assim de falar, Negrão, diga não, e todas essas outras campanhas aí para a gente poder fazer. Não, eu que agradeço. Camilo, foi muito bom conversar contigo, com as pessoas que te acompanham, que vão nos ouvir depois, né? É muito bom, acho que estou aqui, né? Estou à disposição quando quiser conversar, a gente está por aqui. Eu agradeço também a possibilidade de poder trazer essas reflexões, trazer um pouco do meu trabalho, das vivências, das experiências, né? Eu acho que é isso, estamos em movimento, aquilombados, juntos, juntas. Exato. E nos comentários aqui na descrição vai estar o link para ver. Né? O Alan também já me passou o link para a gente ver o filme, né? Então vou repassar para que todas e todos vejam lá, né? Isso, compartilhem, divulguem, foi feito para isso, é um filme muito É, bonito. E tem outras exatamente. coisas também, né? Tem livros, tem tudo ali disponível, então Não aproveita. é para a gente fazer. Alan, muito obrigado, querido. Agradeço. Eu que agradeço. Até, tchau. Tchau, até mais.